Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao canal Binei Noah Brasil, Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Batarelli. No vídeo de hoje vamos tratar do assunto Lutando com a Corrente. Níveis dentro dos níveis, níveis da alma. Nós já discutimos os 4 mundos em outros vídeos. E a ordem de Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiah. Cada mundo contém seu próprio conjunto de 4. Por exemplo, dentro do mundo de Atzilut, Abba é chamado de Atzilut, Ima é chamado de Beriah. Zeir Anpin, que é o aspecto revelado de Deus, é chamado de Yetzirah. E Nukva, que é a Shekhinah, o aspecto feminino revelado de Deus, é chamado de Asiah. É o mesmo em cada mundo. Cada mundo tem suas próprias 10 Sefirot, que se dividem em seus respectivos partes do fim. Partes do fim são as personalidades divinas. Ao olhar para toda a imagem em relação ao outro, Atzilut expressa o Partsuf de Abba, Beriah de Ima, Zeir Anpin de Yetzirah e Nukva Anpin de Asiah. No entanto, o nível de Arich Anpin, que é o aspecto da emanação divina, está bastante oculto e não é mencionado. É extraído de Keter. Keter é a sefirá mais alta, que é a coroa, que é muito elevada para ser revelada. Da mesma forma, Adam Kadimon, que é o homem primordial, e Yeridá, que é a unicidade divina, o mundo e o nível de alma correspondentes estão ocultos e raramente são mencionados. Isso está em Eitz Haim Sha'ar Adam Kadimon. As Neshamot vêm do nível, as almas, Neshamot são almas, vêm do nível de Atzilut, Ruhim, Kadishim, são os espíritos sagrados do nível de Beriah. São os anjos padrão do nível de Yetzirah. E Ofanim são os anjos da roda, que vem do nível de Asiah. O homem abaixo, ou seja, nós, contém todos os mundos. E no início, ele recebe a Nefesh de Asiah. No início é quando ele nasce, quando ele foi criado. Ele recebeu ou recebe a Nefesh de Asiah. Se ele não merece a Ruach, que é o grau acima, por causa de uma transgressão que manchou sua Nefesh, e como resultado de suas ações, ele entrou nas Kelipot. Então eles dizem a ele, só lembrando, Kelipot são o outro lado, o lado do mal. Então eles dizem a ele, a mosca o precedeu. Na criação, a mosca foi feita no 5º dia. O homem no 6º, para mantê-lo, ou seja, para manter o homem sempre humilde. A mosca veio primeiro. E além disso, é melhor do que você. Está no Talmud e no Tratado de Sanhedrin 38a. Isto ocorre porque a mosca não faz nada para manchar acima, então a mosca não entra nas Kelipot. Ela vem e cumpre a missão dela. Ela não tem vontade própria. Assim como a mosca é uma praga para o homem é um estorvo para o mundo quando ele peca. Então, olha como é sério quando cometemos algum pecado. Nós somos um estorvo para o mundo quando pecamos. A transgressão coloca existencialmente a alma no reino da Sitra Hará, que é o lado mal, que é o outro lado. Quando a gente peca, nós vamos para o reino da Sitra Hará. Nós vamos para o reino do mal. Por outro lado, aquele que cumpre a vontade de Deus ascende automaticamente para atingir níveis mais elevados da alma. Ou seja, quando cumprimos
nossos mandamentos, nossas mitzvot, nós ascendemos a nossa alma, nós elevamos a nossa alma. Entretanto, se ele, o homem, seja masculino ou feminino, não pecar ou manchar sua nefesh, então ele estará no nível dos ofanim. Ofanim é a forma plural de ofan, que significa roda. Esses anjos, ofanim, são assim chamados porque eles são do nível mais baixo na carruagem divina. E através deles, os anjos superiores agem. Então, os anjos ofanim são os mais baixos, que são usados pelos anjos superiores a agirem. Os anjos superiores agem através dos ofanim. Eles estão, portanto, para a carruagem como rodas. Então, é só uma figura de linguagem. É como se você imagina uma carruagem e na carruagem tem as rodas. Então, a carruagem, para andar, ela precisa das rodas. Então, essa é a função dos ofanim. A carruagem divina é o mecanismo espiritual que Deus usa para transmitir sua vontade ao universo. Então, a carruagem divina é uma carruagem divina, que Deus usa esse mecanismo espiritual para transmitir a sua vontade para todo o universo. A nefesh, ou seja, a alma, como o ofanim, a nefesh é o nível mais baixo da alma, assim como os ofanim são como as rodas do ser. Então, a nefesh é a nossa roda, é o nosso nível mais baixo. As razões subjacentes às ações não são reveladas à roda. Então, a roda não só precisa saber o que ela tem que fazer, que é rodar, que é levar o nosso corpo. Ela não precisa entender o resto. O resto vem com a elevação da nefesh para ruach e assim por diante. As rodas são direcionadas. O motorista decide e faz a direção. Então, quer dizer, a nossa nefesh é como uma roda da carruagem. Quem comanda as rodas? O motorista. Então, quem comanda a nossa nefesh? Nós mesmos. Nós conduzimos a nossa nefesh, a nossa alma animal, vamos falar assim, para a direção que a gente quiser, ou para o bem ou para o mal. A ruach está no assento do motorista. Então, a ruach, que é um nível acima da nefesh, da alma, ela está sentada como se estivesse dirigindo a carruagem. Então, ela conduz a nefesh. Aquele que se anula e cumpre a vontade de Deus sem compreender, merece uma ruach. Ou seja, quando a gente cumpre a vontade de Deus sem ficar perguntando, essa é a vontade de Deus, eu vou lá e cumpro. Então, nós merecemos um nível elevado da alma, ou seja, nós ganhamos uma ruach, um novo nível da alma, e se gradua ao nível de saber por que Deus faz através dele o que ele faz. Então, quando nós adquirimos nossa ruach, que é um nível acima, nós então passaremos a entender o que realmente Deus quer, e por que ele faz, e como ele faz. Vemos em muitos lugares do Zohar, o livro Zohar, que é a base da Kabbalah, e do Ari, dos ensinamentos do Santo Ari, que todos devem se esforçar, todos nós devemos nos esforçar para alcançar o nível de ruach. Vemos em muitos lugares que uma pessoa só pode merecer sua nefesh e ainda assim pode ser mais importante e especial do que alguém que já tem sua ruach. Ou seja, uma pessoa pode merecer sua nefesh, a alma básica, a alma animal, e ainda assim pode ser mais importante e especial do que alguém que já tem um nível elevado da alma, que já tem sua ruach. Ou seja, a nefesh, ou mesmo a ruach, da ruach geral. Isso ocorre porque, como explicamos,
Cada mundo incorpora 4 níveis. Então, para cada mundo, nós temos 4 níveis. E que mesmo a Nefesh de Asiá tem os níveis de Nefesh de Ruach e Neshama. E da Neshama, que é a Raya. E aí, subiu de nível, começa de novo. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Assim, os 4 níveis de Asiá são chamados apenas de Nefesh, em geral, que é o nosso primeiro nível. Assim, se a pessoa passa a ser da Neshama de Asiá e começou a retificação, então o nível geral da Neshama, da Ruach, de Yetzirah, vai brilhar dentro dela. Visto que ela é do nível da Neshama, e esse nível em todos os mundos que ela deve retificar. Ou seja, esse nível da Neshama é o nível em todos os mundos que ela tem que retificar. Todos os níveis mais elevados também têm esse nível. Tem que ser retificado este nível. Tendo já iniciado a retificação em um nível, pode ativar o próximo nível. Ou seja, você iniciou a retificação da sua Neshama, você já atinge o nível de Ruach, você já vai subir um nível. Isso se aplica mesmo que ainda não tenha se tornado completamente envolta nela, pois, como já ensinamos, é impossível para a Ruach de Yetzirah estar completamente envolta em uma pessoa até que ela tenha retificado sua Nefesh em todas as porções de Asiá completamente. No entanto, pode brilhar dentro dela. Então, mesmo que não tenha completado a retificação de todas as 4 porções, ainda assim, ela pode brilhar dentro da nossa Nefesh. Esforçar-se por algo acima de onde se encontra atualmente concede um cabo de conexão a ela, ou seja, quando a gente se esforça, nós estamos criando um cabo de ligação com o próximo nível. Isso fornece luz e energia para desfrutar antes mesmo de atingi-la totalmente. E essa luz é a luz divina. Não é? É a luz infinita de Deus. É a Or Ein Sof, não é a luz do sol, a luz do dia, não. É a luz que vem de Deus, a luz que emana de Deus. Uma pessoa pode ser da Nefesh de Asiá e também ter uma Nefesh de Yetzirah, que é o nível acima, chamada de Nefesh de Ruach, conforme mencionado. Essa pessoa certamente está em um nível inferior ao da primeira. Então, encerro o vídeo de hoje tentando explicar para vocês os níveis da alma, como são divididos e como é feito essa evolução. Nós só conseguimos evoluir tentando pecar zero, ou seja, não cometer nenhum pecado, cumprir a vontade de Deus. Aí sim nós elevamos nossa alma a um outro nível. E assim por diante vamos evoluindo. Tá bom? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.